Hoje nós queremos refletir um pouco sobre a presença de Maria, nossa mãe, de acordo com o nosso tema, que consola as nossas dores, que consola as dores dos que se colocam em atitude de entrega a seu Filho Jesus Cristo. Isso é essencial desde o início da nossa reflexão. Consola os que se colocam em atitude de entrega. E aí nós encontramos o Evangelho de hoje, onde Jesus traz uma palavra difícil para nós. Ele diz, ai de ti. Que nem nós dizíamos, não é? Para os filhos, para os pequenos, ai de ti. Para os menores ainda a gente só dizia, ai, ai, ai. Não era? E aí já sabia que tinha coisa, não é? Devia prestar atenção. E Jesus, ao mesmo tempo em que ele se dirige assim, com esse carinho, ai de ti, ele também é firme dizendo, aqueles que não se entregam totalmente, não vão alcançar o reino de Deus. Ele diz das cidades, são cidades estas, Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia. Aqueles que não se entregarem, não alcançarão o reino de Deus. É necessário anunciar, é necessário dizer isso. E Jesus, ao mesmo tempo que ama, mostra, educa. E dessa mesma maneira nós enfrentamos os nossos desafios tentando vencê-los no nosso dia a dia. Assim como fez Jó na primeira leitura. É muito interessante o livro de Jó, irmãos e irmãs. Ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Maria que nos consola na dor. Com certeza muitos de nós aqui conhecem a história de Jó. Jó era um homem que tinha tudo na sua vida. Tinha boa saúde, uma família abastada, não tinha problemas financeiros, esposa, muitos filhos. E aí então, logo no início do livro de Jó, Deus e o diabo conversam, não é? E o diabo diz a Deus assim, é muito fácil Jó ser temente a Deus. Ele tem tudo. Quem não é temente a Deus quando tem tudo na sua vida? Como dizem por aí, tem a vida ganha. Assim é muito fácil. Mas Deus diz, não é bem assim. Eu acredito tanto em Jó, que mesmo que ele não tivesse todas essas coisas, ele continuaria sendo fiel a mim. E aí a história vai se desenrolando. Jó perde filhos, esposa, terras, dinheiro, saúde. Passa muito perto de perder a sua própria vida. E aí nós encontramos a leitura de hoje, não é? Onde Jó começa a perder a sua fé. E vai dizendo, por que eu vou seguir esse Senhor que tem tão pouco poder sobre a minha vida, que não influencia em nada na minha vida? Isso os versículos atrás. E hoje a resposta de Deus a Jó. Deus diz assim a Jó, alguma vez na vida deste ordens amanhã, ou indicaste a aurora o seu lugar? Dizendo assim, tu pode, Jó, fazer o sol nascer? Tu tens poder para fazer a noite cair? Não, Jó não tem esse poder. Assim como nós não temos o poder para fazer nascer o dia e o sol se pôr à noite. E aí justamente Jó vai compreendendo que existe alguém muito maior do que ele. Alguém que deu a sua vida, alguém que é capaz de modificar essa realidade de Jó. E aí diante disso, qual é a atitude de Jó? Nós encontramos no final da leitura. Porei minha mão sobre a boca, não replicarei uma segunda vez, não falarei mais. Diante do Senhor só nos resta silenciar e agradecer por tantas graças, por tantos benefícios que nós recebemos diariamente. Justamente hoje nós vamos percebendo, de acordo com Jó, com o exemplo de Jó, qual é a nossa atitude, qual é a nossa ação. Nós somos esse Jó que está presente na primeira leitura. Nós também sentimos em nossas provações, nossas situações de dor, nossas perdas, nos questionamos e quantas vezes não duvidamos do amor de Deus? Eu sou padre há uns 10 meses, mais ou menos. E em 10 meses já escutei muitas pessoas que dizem que estão com dificuldade na fé. Por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor permite que aconteçam algumas coisas na minha vida? Isso nós escutamos muito.
E aí justamente vem essa leitura hoje ao encontro do nosso tema. Maria que consola a nossa dor. Justamente é importante perceber que Deus permite também essas dores como oportunidade única, oportunidade de nos educar. Talvez uma das frases mais importantes que eu vou dizer hoje é essa: Deus não nos educa somente pelo amor. Nós crescemos também na dor. E se nós não percebemos isso, meus irmãos, nós passamos a vida toda nos lamuriando. Por que as coisas não dão certo? Por quê? Por quê? Mas quando nós percebemos que nós somos capazes de vencer, de transpor, de ir além as dificuldades da nossa vida, aí sim nós conseguimos e vamos nos aproximando mais de Deus. Querem um exemplo? A nossa mãe. Nós poderíamos hoje aqui chamar cada um de nós e contar a nossa história de vida. Nenhuma história de vida seria tão dolorosa quanto a que essa mulher viveu. Uma espada de dor te transpassará a alma, disse a profecia em relação à mãe. E transpassou mesmo. Nós conhecemos essa história. Maria, que tanto sofreu juntamente com Jesus, sabe melhor do que ninguém o significado da dor e da fragilidade de cada um. Ela viveu ao lado de Jesus, caminhou junto com ele como discípulo, na dor e no sofrimento dele. Viveu junto à paixão e à morte. Lembram a cruz? Na cruz, algumas pessoas estavam na frente olhando. Uma delas era Maria. Nos coloquemos no lugar de Nossa Senhora nesse momento, vendo o seu próprio filho entregando sua vida por sua livre e espontânea vontade. Difícil, difícil. E aí justamente nós vamos compreendendo o significado de acolher essa dor. Acolher essa dor no silêncio, para que nós possamos vencer, para que nós possamos trabalhar essa dor dentro de nós. A Mãe das Dores, como é conhecida Nossa Senhora, um dos muitos títulos que nós conhecemos, Nossa Senhora das Dores. A Mãe das Dores, ela está sempre atenta às necessidades dos seus filhos. Pelo muito que padeceu, não há mal que ela não possa compreender. Somente alguém que passa por dificuldades é capaz de entender as dificuldades de outra pessoa. Não é assim? Quando nós temos fragilidades, é muito mais fácil de nós escutarmos e entendermos a fragilidade do irmão. E aí nós vamos percebendo, vamos compreendendo o consolo de Maria. A nossa oração de hoje é nesse sentido, meus irmãos. Que Maria possa consolar, confortar, compreender, amparar as nossas dificuldades. Por isso, nada melhor do que venerar e implorar a Maria, que tanto sofreu na sua vida, mas que venceu. Hoje eu falo mais sobre o sofrimento, porque faz parte do nosso tema. Mas lembremos do final da história. O final da história de Jó qual foi? Não escutamos hoje. Mas Jó recebeu tudo o que ele possuía no início, que eu falei, em dobro. Maria foi acolhida como mãe da igreja. Mãe minha e tua. Filho, eis aí a tua mãe, foi o que Cristo disse na cruz, dizendo a cada um de nós também. O culto à Senhora das Dores significa aprender preciosas lições que formam o cristão. Lição de vencer a dor, lição de ir além, que confortam o nosso ânimo, garantindo proteção nos momentos de aflição a cada um de nós. Quem de nós não precisa, não é? Desse carinho, desse afago da mãe nos momentos difíceis da vida. Maria viu seu filho sofrer e morrer por sua própria vontade. E hoje, para encerrar, eu gostaria de dizer a nós como honrar essa mãe. De que maneira nós podemos realmente tirar algo de proveitoso dessa lição. Maria que nos consola nos momentos de dor. Um deles eu já falei. Saber que Deus
nos ensina também através da dor. Quando vencemos, quando ultrapassamos essa dor. E o seguinte, exercitando nas nossas vidas as virtudes que Nossa Senhora exercitou na sua. Que virtudes são essas, meus irmãos? Olha, eu vou dizer só algumas. Abaixo de Jesus Cristo, muito acima de nós, se encontra a Virgem Santíssima, cheia de graça, plena de virtudes. Algumas delas importantes para nós vencermos as nossas dores e dificuldades. Paciência, silêncio, coragem, força de vontade e, sobretudo, fé. Acreditar. Que nós possamos desenvolver em nós essas virtudes. Virtudes que a Virgem Maria desenvolveu durante toda a sua vida, ajudado pela graça de Deus. Que nós possamos não só desenvolver, mas também utilizar no nosso irmão, utilizar em nós mesmos, praticar essas virtudes. Ajudar a crescer a nós e aos irmãos da nossa comunidade. Assim seja. Amém.